Posso falar? Bem, bom dia. Naturalmente é com enorme satisfação que recebo esse convite, né, dos amigos para a apresentação de um trabalho relacionado com a preservação da nossa história através da estratégia de defesa nacional, né, aplicada principalmente no período colonial e que se propaga até os dias atuais. Por favor, Pedro, pode mudar. Bem, aí vocês têm meus dados, né? Mas não é suficientemente importante. Por favor, esse trabalho eu apresentei num seminário de um encontro nacional, né? Sobre defesa nacional no, no Ministério da Defesa em Brasília, por favor. Nós temos aí, então, duas definições importantes para o nosso trabalho. Primeiro, é política de defesa nacional, onde estão os pressupostos básicos para o país em relação à sua defesa, né, e estabelecer os objetivos de defesa nacionais, OND. E a estratégia de defesa nacional, oriunda de todo segmento, orienta todos os segmentos de Estado brasileiro quanto às medidas a serem implantadas para atingir os objetivos da política nacional. Próximo. Eu estou pedindo porque o Pedro aqui está fazendo a projeção que eu não consegui passar por aqui. Então, no que diz respeito à estratégia de defesa nacional, o Brasil rege suas relações internacionais, entre outros fundamentos, pelos princípios constitucionais de não intervenção, da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos. Pronto. Se eu parar de ler, você pode passar, né? Porque eu estou fazendo mais ou menos como se faz na televisão hoje nos anúncios, né? Você põe o texto e se liga em cima do texto. Então, a política de defesa nacional, a estratégia de defesa nacional, são aprovadas pelo Congresso Nacional, evidentemente, né, de 10 em 10 anos, e nós vamos tratar do primeiro objetivo nacional de defesa, que é garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. Pode passar, por favor. Nós vamos usar isso como uma espécie de um benchmark, né? Uma ferramenta para indicar as melhores práticas de gestão, visando um desempenho superior, né? Então, nesse objetivo nacional de defesa número 1, trata disso, desenvolvimento de uma mentalidade de defesa no seio da sociedade brasileira é fundamental para sensibilizar acerca de questões que envolvem ameaça à segurança, aos interesses nacionais e à integridade do território nacional. Por favor. Nós temos uma síntese sobre estratégia dissuasória, ou sendo a estratégia como a arte de aplicar um poder para alcançar um objetivo estabelecido por uma orientação política. Tá bom assim, Pedro? Tá dando para ouvir bem? Tá. Então, quando nós falamos do objetivo nós temos, né, para aplicação do mesmo, nós precisamos de poder e de vontade. Ou seja, se é para aplicação do poder, qual é a capacidade e a vontade política para fazer essa aplicação? Quando nós fazemos de estratégia dissuasória, nós estamos pensando em tirar a capacidade de um poder qualquer, por exemplo, oponente, ou então quebrar a sua vontade de aplicação desse poder. Vamos em frente? Aqui tem uma sinopse, né, que a estratégia, a logística e a tática são artes e ciências que gravitam em torno da ciência política.
A estratégia como a arte de fazer os meios, a de fazer os meios concorrerem para atingir o objetivo da política. Estou sendo bem claro assim, nas definições, que vai ser importante para entender o restante. A logística como a ciência dos movimentos e dos suprimentos de meios, e a tática como a arte de emprego dos meios para alcançar um objetivo. Então, isso aqui diferencia o que é a estratégia, que é a seleção de meio, a logística, que é o suprimento do meio, e a tática, que trata da aplicação dos meios. Por favor. Então, o primeiro objetivo, que é garantir a soberania, o patrimônio e a integridade nacional, nós temos aí a aplicação de 3 palavras, né? Política, como a arte de harmonizar conflito dentro da sociedade. O poder, que é uma comparação de composição de meios e vontades para alcançar aqueles objetivos. E os objetivos propriamente oriundos de uma orientação política num dado momento. Por favor. Bem, eu coloco esse quadro apenas para atrair as pessoas, né? No caso, quando a gente faz alguma palestra, para pedir para elas tentarem unir todos esses pontos aí com mais 3 retas apenas, né? É apenas para atrair as pessoas para a apresentação e não para as palavras. Próximo. Quando nós falamos de dialética de vontades ou estratégia dissuasória, nós estamos falando de um método de raciocínio que consiste em analisar a realidade, pondo em evidência as suas contradições e buscando superá-las. Por exemplo, eu tenho uma contradição. Eu quero ir para o céu, mas não quero ir agora. Tá? Prefiro ficar nesse mundo violento. Então, eu mesmo desejo, eu quero que se realize, mas não com uma rapidez, no caso aí. Por favor. Essa é a definição clássica, né, de Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo. Lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do oponente sem lutar, ou seja, a evitação da batalha, quando nós falamos de estratégia decisória. Né? Por favor. Ou seja, a gente está pensando em vencer sem lutar. Essa que é a colocação básica, por favor. Em alguns paradigmas, né, Clausewitz? Paradigmas são muletas para quem não tem imaginação. Por favor. Nosso interesse está no futuro, porque é lá que nós vamos passar os nossos dias. Esses são os pensamentos estratégicos. A gente está pensando sempre no futuro, por favor. E a sorte ajuda a mente preparada. Né? Se você tem algum objetivo, está com a mente preparada para isso, buscá-lo, evidentemente, ele torna a coisa muito mais fácil. Por favor. Apenas alguns conceitos, né? E os impérios do futuro, como já disse aí Churchill, estão relacionados com o império da mente. Por favor. Isso é uma sinopse, então, da estratégia, né? Que já vimos lá. Você tem que aplicar o poder, você precisa de meios, de vontade, ou tirar, no caso de dissuasória, de tirar a capacidade e quebrar a vontade política, né, de seus opositores. Por favor. Nosso foco na estratégia são relacionados com eventos portadores de futuro, ou seja, visando minimizar ameaças e desafios. Primeiro, nós temos que construir uma estratégia, ou seja, o pensar em cima dessas 3 palavras que aí estão: política, poder e objetivos. Depois, resolução, decidir. Levantamos diversas hipóteses. Dentre essas hipóteses, estabelecemos uma diretriz. Dentro dessa diretriz, depois de discutir as diversas hipóteses, a gente começa a agir. E agir como?
através da criação de um plano, do gerenciamento desse plano e depois da avaliação constante da aplicação do plano. Tá bom assim, Paulo? Ou Pedro? Tá bom. Vamos em frente. E aqui a gente tem uma diferença muito grande entre o estrategista e o empreendedor, né? O estrategista age com prudência e sensibilidade. O empreendedor age com audácia e habilidade. Essa é uma foto que eu tirei lá na Amazônia, né? No Centro de Estudos lá da Amazônia, e peguei essa imagem que acho que caracteriza muito bem, por favor. E, portanto, quando nós falamos de estratégia, nós estamos pensando em previsibilidade, em raciocínio, em imaginação e inspiração. Quando estamos falando de empreendedorismo, nós estamos pensando em conectividade, ação, conhecimento e realização, por favor. A estratégia, segundo Bowles, tem essas duas componentes, né? Primeiro, a escolha do ponto decisivo que se quer atingir, e a segunda, a escolha da manobra apropriada para atingir aqueles objetivos. Vamos em frente? Aqui nós já vimos isso, né? Que é como funciona esse planejar e gerir o poder com fundamentos estratégicos, né? Você tem ao longo do poder, você precisa de meios e capacidade, vontade política para operá-los. Vamos? E também gostei muito dessa frase aqui da Xerox, né? A melhor maneira de se prever o futuro é inventá-lo, né? Através de análise hipotético-dedutiva, por favor. E a análise hipotético-dedutiva tem essas colocações, né? Se, que é a hipótese básica, e eu acrescimo a essa hipótese básica, então é o resultado esperado, mas, quer dizer, que outras dependências que podem mudar esse resultado e, portanto, a conclusão final desse processo relacionado com a busca de uma solução para um problema complexo. Por favor. Por favor, Pedro, pode passar? Isso acontece, por exemplo, numa análise processual, né? O juiz tem o poder, ele tem que enfrentar uma batalha, não dele, mas dos outros, né? Do autor que diz que é, o réu diz que não é, né? Ele permite que haja uma réplica, uma contestação entre essas vontades antagônicas para, por fim, chegar a uma sentença. Esse é o caminho normal de processo de análise decisória, né? Por favor. Pode passar isso? Então, a conclusão, os eventos portadores de futuro, na análise hipotético-dedutiva, ela tem essa colocação. Se, e, então, mais e, portanto, são os termos definidores de eventos portadores de futuro, né? Quais são os caminhos que a gente pode seguir para alcançar um objetivo, por favor? No que diz respeito à análise de, de eventos portadores de futuro, nós temos que considerar o que está escrito aí, né? Cenários prospectivos. Visualizar o futuro por meio de hipóteses sequenciais de eventos, tendo por fim, tendo por finalidade resolver aí, né, problemas conflitantes. Por favor. Ou seja, a estratégia dissuasória é uma análise prospectiva, imaginativa, criativa, intuitiva, relacionada com a aplicação do poder. Pois não? Vamos? Nós vamos aqui apresentar sobre um caso que chamamos aí no caso da tribo feliz, né? Essa tribo feliz, ela vivia isolada do mundo, né?
Mas, num certo dia, apareceu do outro lado do rio uma tribo de invasores. Então, o cacique da tribo feliz começou a se preocupar em como resolver esse problema, por favor. Primeira coisa da tribo feliz, né, que eu tirei do Almirante Caminha, é ser inerente à vida, tanto a busca do melhor viver, como a recusa em partilhar o essencial para o bem viver, que é o caso da tribo feliz. Ela tinha recusar o essencial, né, para o bem viver. Ele expulsar aquela tribo invasora que apareceu do outro lado do rio. Pois não? Então, aí começam os trabalhos, né? O que ela tem? O primeiro pressuposto básico da tribo feliz era manter a integridade, esse é o objetivo, manter a integridade territorial, porque representa desejos, aspirações e interesses da sua própria tribo. Por favor. E, então, nos interesses da tribo, né? Quais são os objetivos do governo, no caso do cacique? É recompor o território, retomar o seu território. A missão é expulsar os invasores. Nesse caso, o poder principal seria o poder de uso militar, por favor. Plano de ação de aplicação do poder. Primeiro, preliminar parlamentar, de prudência, né? Tentar uma negociação, uma mediação, uma arbitragem com a tribo invasora. Depois, ofensivas, quer dizer, embargos, né? Ofensivas intermediárias, quer dizer, embargos, ações defensivas, não permitir o uso do rio, por exemplo, cercar a empresa sem fazer nada. E, por fim, os invasores. E, por fim, o ataque propriamente dito. Por favor. E as regras de ouro da estratégia estão aí nesse livro, né? Consiga o que você quer, que eu acho que é muito bacana. Ele, então, tem o pressuposto básico, a missão, a visão, a missão e os atributos. Depois, numa segunda fase, ele tem estudo das situações opostas, né? De um lado e do outro, depois a análise dos objetivos, em função de uma decisão tomada, das alternativas, né? E, por fim, a trajetória. Vamos em frente? Então, vamos ver o caso da tribo feliz, né? Primeiro, trata-se a visão, é a herança da tribo e razão de ser da própria tribo, né? E a missão, então, é o de expulsar os invasores. Resta saber agora como fazer isso, por favor. Então, a nossa primeira coisa é o estudo da situação, né? A análise das situações aspécificas, as minhas possibilidades e as minhas vulnerabilidades, as possibilidades e vulnerabilidades dos oponentes. É assim que vai se montando um plano estratégico, por favor. Depois, a análise dos objetivos. O que é que eu tenho que fazer para recompor o território? Primeiro, eu tenho que preparar, né, uma tropa na tribo feliz para depois, num segundo tempo, executar as operações necessárias, por favor. E, por fim, a análise das trajetórias. Como é que pode passar para apertar? Isso, análise da trajetória. Ou seja, qual é o ponto decisivo, a missão e a visão, e qual é a manobra apropriada para alcançar isso aí. Esse desenho que aí está é da Batalha de Gaugamela, 350 anos antes de Cristo, em que Alexandre venceu as tropas de Dario, que são os de vermelho, né, que eram 6 vezes superior a deles. Ou seja, essa é chamada manobra que virou clássica a partir daí, é chamado duplo envolvimento. Ou seja, ele manteve aqueles 3 primeiros quadradinhos azuis como bigorna, né? E usou essas 2 flechas laterais como um martelo, batendo aos lados. Por favor.
Aqui nós temos a sequência, né, de levantamento dessas ações. Primeiro, a visão, né? No caso da tribo feliz, é manter a razão de ser, manter a integridade territorial. A missão, isso está nesse livro que eu estou indicando para você. Sua missão é expulsar os invasores. O poder, né, principais atributos seria a aplicação do poder militar. E a análise da situação, quer dizer, as possibilidades e vulnerabilidades relacionadas com esse tema. Eu acho que esse livro é muito bom para quem tem ações a realizar e não sabe direitinho como proceder, por favor. Depois vem a análise dos objetivos, né? A preparação, quer dizer, tem que fazer aquela parte de preparação, ou seja, quais são os índices, indicadores de resultado. Quer dizer, é preciso, então, no caso aí, supondo formar alguns grupos, 5 grupos de trabalho. Para isso, eu preciso, né, criar uma estrutura militar, elevar a moral da tribo, distribuir os peixes, né, e preferencialmente para os combatentes, e eliminar a ociosidade. E os fatores críticos aí, no caso, são, né, fatores críticos de sucesso. Eu tenho que criar, por exemplo, imediatamente 5 organizações, 5 pelotões, né? Tenho que cultivar a memória, quer dizer, levantar a moral da tropa e de quem vai ter que participar. Tem que fazer um racionamento, por exemplo, tá? E toque de alvorada, quer dizer, ou seja, a tribo agora começa a passar em 5 desses 4 exercícios: eficiência, efetividade, tá? Eficácia na entrada durante um ataque, por favor. E, por fim, a análise do resultado, né? A escolha do ponto decisivo e a escolha da manobra necessária para se chegar lá. Tudo isso vocês podem conseguir nesse livro que eu acabo de indicar, que eu acho que é muito bom para quem tem uma vontade de conhecer um pouco mais sobre estratégia, por favor. E aí, alguns ensinamentos de Sun Tzu, né? A ordem e a desordem depende da organização, a coragem e a covardia da circunstância, a força e a fraqueza da disposição, por favor. E a fronteira entre a ordem e a desordem está na logística, entre a coragem e a covardia na vantagem estratégica, entre a força e a fraqueza na posição tática. Desculpe eu estar lendo o que está aí, mas eu estou seguindo a maneira moderna da gente ver essas apresentações na TV, né? Não só atrair a pessoa para o que está sendo escrito, mas acompanhá-la na decisão do escrito. As instruções básicas, então, para elevar a moral da tropa, mais ou menos, são aí, né? Os hinos estimulam a coragem, a corneta, a obediência, o tambor, a cadência, as flâmulas, o comando, e a bandeira, as vontades, né? Então, é por isso que você vê em todos os exércitos tem esse tipo de colocação. Nós vamos dar aqui um exemplo clássico, né, relacionado com a Batalha da Falésia, para que vocês entendam como é que é planejado uma manobra de ação militar. Por favor. A Batalha de Falésia ocorreu aí no dia 6 de junho de 1944, né? Logo depois do desembarque de junho, né? 4 de junho de 1944. E esta era a situação, quer dizer, eles embarcaram na Normandia e começaram a cercar os alemães aqui em torno de Falésia. Por favor. Esta era, então, a situação na Batalha de Falésia, logo um mês depois, né, no dia 13 de 8 de 1944. Por favor. Simplificando aquele mapa todo, né, de estudo militar, a situação era mais ou menos a que aí está, né? O general Hausen estava em torno de Falésia, von Kluge era o comandante-geral das tropas alemãs, né? E
for essa situação que aparece assim, essa puxada em torno de falência, foi pressão dos ingleses por cima, com o Clerá, tudo ao comando de Bader, sabe? E de Patton americano ao sul. Então, essas duas pressões, em cima e embaixo, formou esse gargalo. Van Kruger, vamos para a próxima, por favor. Van Kruger propôs, né, para Hitler que deveria retrair, fazer uma nova linha paralela aí ao Rio Sena, mas Hitler não concordou. Então, aí começaram a aparecer as diversas linhas de ação. Primeira linha de ação que aparece aí, né? Reforçar o ataque de Bradley, né, para e tentar fazer um cerco aí à cidade de Falécia. Então, o combate aconteceria aí onde se cruzariam, né, se encontraria as duas setas, a branca e a azul, por favor. Uma segunda hipótese é Bradley fazer isso, quer dizer, tentar cercar a Falécia, mas Von Kruger se retirar antes disso, ir para aquela linha paralela ao Rio Sana. Então, já é uma segunda possibilidade de combate. Então, todas essas possibilidades, evidentemente, são estudadas, tanto de um lado como do outro, tá? Antes de cada um tomar a sua decisão, por favor. A terceira linha de ação seria um pouco mais ampla, quer dizer, Van Kruger contra-atacar, né? Reforçar a defesa ali em Falés e Bradley tentar cercá-lo mais longe, para não estabelecer a ligação dele com Paris e o resto da França. Por favor. A quarta linha de ação era cortar a retirada tentar cortar Bradley, né? Tentar cortar a retirada dos alemães antes que eles recompusessem uma nova linha de defesa. A próxima. A outra seria, né, Bradley não fazer nada e esperar o Von Kruger contra-atacar, para depois tentar cercá-lo. Próxima. A próxima linha de ação seria Bradley não fazer nada e Von Kruger se retirar para o oeste. Essa foi a decisão que Von Kruger tomou. Porém, Hitler não concordou, não permitiu que ele saísse de Falécia. Em consequência disso, por favor, próxima. Em conseguir a Batalha de Falécia, pôs fim ao desembarque da Normandia, né? Do mês 6 até o mês 8, né? De julho até agosto. De junho até agosto. De qualquer forma, 100 mil alemães conseguiram fugir, mas 150 mil foram prisioneiros, com 10 mortos. E, a partir daí, o exército aliado tomou a França como um todo, né? Porque era o ponto de resistência, era exatamente ali. Pois não? Enfim, apenas alguns ensinamentos, né? E também foram aplicados aí no caso para evitar o máximo de mortes dos dois lados, para que, né, o inimigo não lute com a força do desespero, né? Não se cutuque a onça com a vara curta, né? Sempre se deixa um meio de, das pessoas escaparem, né? Uma parte dela, para que elas não venham a lutar com a força do desespero, por favor. E aí está um grande ensinamento ainda de Peter Drucker, né? Interpretar corretamente a missão é mais importante do que o encontro de soluções. Por favor. Por favor, que já estava. Pode passar. E a análise eu acho que acabou voltando, né? Isso. Então, não, vai mais um, por favor. Ou seja, nada é pior do que, né,
Então, vamos aqui num caso da análise hipotética dedutiva, no que diz respeito à política, o poder e aos objetivos nacionais, uma espécie de benchmark, por favor. Aqui nós temos a definição de defesa nacional, quer dizer, defender o território, a soberania, os interesses nacionais contra ameaças, e segurança, que é a predisposição, né? Você está sempre preparado para. A segurança vem antes da defesa, né? A segurança é você se preparar para qualquer possível ação, no caso aí de defesa do país. Por favor. Todo esse trabalho que eu estou mostrando para vocês está nesse livro, já tá? Acho que todas as nações do mundo sabem que é muito fácil, né, você ter acesso a tudo que ela tem meio de defesa. Então, as próprias nações resolveram criar o chamado Livro Branco de Defesa Nacional e colocá-lo à disposição de qualquer um. Basta clicar nesse site que está indicado aí. Vocês têm acesso a tudo que o Brasil tem relacionado com a defesa. Ou seja, como se estivesse mostrando a quem teria algum interesse em nos atacar, por exemplo, que o Brasil sempre trabalhou com a ideia de defesa e não de ataque, não tem tropa voltada para o ataque. Desde o período colonial, o nosso senso, em função do tamanho do nosso terra, foi sempre de defendê-lo e não de avançar em relação aos vizinhos. E nesse site que está aí, defesa.gov, você tem o livro branco de defesa. Ele tem absolutamente de tudo que se fala a respeito de defesa no Brasil. Né? Por isso que se chama de livro branco. Quer dizer, é mostrar para o mundo, né, o que nós temos. Bom, em caso de um conflito, esse será o nosso começo. E ele é atualizado de 10 em 10 anos. E passa pelo Congresso Nacional, evidentemente, por favor. Então, né, a última aprovação foi em 2024, né, em que você tem primeiro os pressupostos básicos da geopolítica brasileira, as diretrizes de aplicação do poder, caso venha, e se, né, são hipotéticas, se vier a acontecer, quais são todas as hipóteses de aplicação do poder militar, no caso, tá? E, por fim, o objetivo, né? Quais são os objetivos de defesa nacional? No nosso caso, como já foi dito, a prioridade são para estratégias dissuasórias. Mas nessas estratégias dissuasórias, a gente tem que estar sempre ficando em condições de contrapor qualquer possível avanço em cima dos nossos objetivos. Né? Então, são sempre planos de gaveta, por favor, e treinamentos, claro, por favor. Então, aí você tem o primeiro objetivo é esse aí, é fronteiras e limites permanentes definidos e reconhecidos internacionalmente. Então, o Brasil sempre assemelhando-se lá à tribo feliz, né? Aquelas são as nossas fronteiras, nós queremos sempre elas livres e reconhecidas internacionalmente, por favor. É, para isso, o primeiro objetivo, então, é a garantia da soberania do patrimônio nacional e da integridade territorial. São os objetivos maiores, por favor, do decreto, né? E para isso, né, a semelhança da tribo feliz, nós temos que manter força estratégica em condição de emprego imediato para a solução de qualquer tipo de conflito. Por favor. É, a manutenção da integridade territorial como disse, é um objetivo fundamental do Brasil, né? E por isso é que a gente tem aí o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a gente tem várias bases ao longo desse trajetório, de um país que começou a partir de São Paulo, principalmente né, com esses avanços aqui para o Oeste, por favor. Apenas para se ter uma ideia, né, do tamanho que nós estamos falando,
A nossa fronteira geodésica tem mais ou menos 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros equivale a você sair de Lisboa e ir até Vladivostok, ou seja, atravessar toda a Europa. Sendo que só, por exemplo, o litoral nosso é como você atravessar toda a América do Norte, desde Miami até o norte, até Anchorage, né, no norte. O perímetro da Terra é de 40 mil quilômetros e o perímetro do Brasil é um pouco mais que a metade desse perímetro da Terra, né? Então, muita coisa a ser defendida com os poucos recursos que nós temos, né? Uma das menores forças armadas em porcentagem, né, do mundo civilizado, do mundo que tem algum desejo de defender, é o do Brasil, né? Que é extremamente pequeno, por favor, em termos de porcentagem de forças militares em relação ao seu potencial de tamanho e de população. Além disso, nós temos aí, né, dentro dessa integridade territorial, mais, né, a Amazônia Azul, onde está, né, onde estão as maiores descobertas de óleo e gás, e agora, principalmente aqui na ponta, né, perto do Amapá. Por favor. Eu vou aqui fazer apenas uma abordagem parcial para terminar, né, mostrando alguma coisa que nós já fizemos com relação ao trabalho de levar para o mundo, né, um reconhecimento pela Unesco do trabalho que foram feitos aqui nesse país durante os 3 séculos do período colonial relacionado com a nossa defesa, por favor. Isso vocês podem acessar através desse website, que tem aí todas essas 19 fortificações, quer dizer, o sistema defensivo do Brasil no período colonial é ímpar mundo afora. Tanto assim que é o único que foi indicado para concorrer a patrimônio da humanidade. E está prestes a conseguir isso, né? Se tornar patrimônio da humanidade. O projeto foi enviado em 2014, 2015, né? Em 2021, a Unesco fez algumas exigências, ou seja, então aceitou a colocação do Brasil e até agora não se cumpriu essas exigências, que são fáceis, mas não há, por exemplo, interesse do governo, né? Eu precisaria ter uma equipe para percorrer essas 19 fortificações, cumprindo aqueles pedidos que são, não é de alteração, não é de forma de apresentação de como estão essas 19 fortificações indicadas para o patrimônio. E todas elas estão preservadíssimas. Por favor. Tudo isso que eu estava falando para vocês está nesse site, né? Eu criei um site, secomande.com.br, já há muito tempo, era um site educacional da universidade. Parei de estudar, retirei tudo e só coloquei o meu hobby, né? Que são as fortificações, o estudo das fortificações. Só para vocês terem uma ideia, né? Em setembro de 2024, eu atualizei aí, em 11 mil, está com mais de 11 mil consultas por mês esse website que se abre. Abre aqui, por favor. Pode mudar. Pode mudar. Então, esse website trata do lado belo, né, da arquitetura militar, colonial, no formato de trabalhos escolares. Quer dizer, todos os artigos, e são vários, eles têm que a finalidade educacional, eu coloquei como modelos de trabalho de conclusão de curso, por favor. Aqui, né, é um livro que eu acabei editando, e já fiz 2 lançamentos, fazer mais um terceiro agora no segundo semestre, e tudo começou aqui quando eu fui chamado, né, quando teve a inauguração do processo de restauração da Fortaleza de Santo Amaro. Eu era o coordenador de pós-graduação e, naturalmente, quando a universidade pegou a solicitação do IFAM para
administrar a fortaleza, né, que eles não tinham interesse nenhum, não tem nem a finalidade dele. A Unisantos pegou e eu, naturalmente, por questões de ser militar e estar no comando da pós-graduação, acabei assumindo essa missão aí voluntária e permaneço nela até hoje, né? Com maior satisfação, por favor. Aqui nesse livrinho que eu, ou nessa marcha que está, diz que é um livrinho, eu fui fazendo diversos artigos, né? Primeiro sobre a Fortaleza de Santa Amaro, depois sobre o Porto de Santos, diversas fortificações, aqui sobre uma viagem que nós fizemos reconstituindo a fundação da cidade do Rio de Janeiro, saindo do Forte São João e chegando com 5 caravelas do nosso dia na Fortaleza de São João. Foi o evento comemorativo do 450 anos do Rio de Janeiro, deu até Jornal Nacional. Depois, o sistema defensivo colonial do Brasil, vocês têm todos aí através desse QR Code, 2 personalidades marcantes, que é Antonelli e José Bonifácio, e exemplos diversos sobre esses trabalhos relacionados com fortificações, né? Mas no sentido educacional, por favor. Tem nada aí para vender. Tive a oportunidade de escrever um livro também sobre, né, Porto de Santos, Armada no Mar e Bandeira na Terra, que já teve 4 edições, né? E, por fim, acabei transformando numa edição virtual. É só entrar lá no secomando.com.br que vocês alcançam esse livro, por favor. Opa! Esse é o sistema, acho que vamos cumprir nosso horário direitinho, é o sistema defensivo do Porto de Santos no período canonial, né? Nós tínhamos uma defesa ao norte com 2 fortificações, uma defesa na entrada da Barra e uma defesa aproximada, né? Todo esse sistema colonial, que está em vermelho, foi distribuído por esse azul, que são as 2 a Fortaleza de Itaipu, eu tive a oportunidade de ficar lá durante 6 anos, e o Forte dos Andradas, onde hoje está o Comando da Artilharia de Defesa Antiaérea do Brasil. Por favor. Eu vou apresentar aqui os trabalhos, né, que a meu pedido, a Cristiane Carbone, que é uma artista plástica de renome internacional, eu arrumei as fotos para ela e ela fez os quadros todos iguais. A gente vive com esses quadros por aí, já levamos para a Academia Militar, já levamos para o Rio de Janeiro, para a Bahia. Então, acabou ficando um modelo de passeio que a gente normalmente faz para apresentar esse lado belo da arquitetura militar colonial. Por favor. Isso permite com que a gente faça uma viagem virtual ao longo do vasto perímetro do Brasil, visitando essas fortificações. Por favor. Então, aí são, né, as primeiras fortificações, né, a leste da linha de Tordesilhas, com as primeiras fortificações construídas aí no século XVI ainda, nas principais cidades, né, a serem protegidas no século XVI, por favor. Essas são as fortificações, esses são os quadros dela, né, que são as fortificações. Pode ir passando, por favor. Segundo o Forte de Santa Catarina, é o único que eu não conheço, os outros todos eu conheço, por favor. Forte São João do Brum, também no centro lá do Rio de Janeiro, por favor. Pode ir passando. Essa aí todo mundo conhece, né? A Fortaleza, chamado Farol da Barra, né? O lugar mais importante ali da Bahia, mas na verdade era uma fortificação. Essa fortificação também fica na mesma praia, só que do outro lado, chamada Forte Nossa Senhora do Monserrat. Aí nós temos no sul, né? As últimas fortificações nossas. Aliás, desculpe. Aí nós temos o Forte de São João, lá no Rio de Janeiro, de 1565, por favor. E a Fortaleza de Santa Cruz, que é exatamente do outro lado. Essas 2 fortificações, São João e Santa Cruz, fecham
a entrada do Rio de Janeiro, né? Então, um é museu e todas as duas são de livre acesso e uma visita fantástica, né? Para chegar aqui na Santa Cruz, por exemplo, é de Niterói, pode vir por essa estradinha que contorna o morro, chega lá, ou pode vir por cima do morro. Aqui em cima também tem um Forte da Vigia, que é uma fortificação bacana, e uma estradinha que vai descendo até chegar aqui, por favor. Aqui está o Forte Bertioga, o primeiro forte real do Brasil, né? Ele imita de uma certa forma a Torre de Belém, sem a torre, né? A parte de baixo é igual a da cópia da Torre de Belém, e só que não fizeram a torre propriamente dita, mas é o primeiro forte real do Brasil, por favor. Depois nós temos a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, né? Eu tenho uma paixão enorme, vivo por lá. Sábado mesmo vamos para lá com uma televisão, né, espanhola, para falar sobre as fortificações. Em cima desse morro tem umas ruínas fantásticas, tem um paiol, né? Tem um paiol, tem também um reduto, né? Aqui do lado, reduto de defesa, e para cá, para o outro lado, também tem mais outra defesa, por favor. Aqui, os fortes do século já 17, por favor, vai passando. Tem o Forte das Cinco Pontas, no Rio de Janeiro, que hoje é um museu da cidade, né? E é muito bacana, muito legal. Ele é até gozado que ele é chamado da Forte das Cinco Pontas, mas só tem 4 pontas, porque ele tinha 5 pontas porque foi construído pelos holandeses. Mas os portugueses, não, como não tem forte de 5 pontas, acabaram refazendo um com 4 pontas apenas, mas guardou o nome anterior, que é de 5 pontas, por favor. Aqui, Santa Cruz de Itamaracá, que é bem longe, é fora, mas vale a pena visitar essa fortificação também. Mas ela é bem fora, ela tem que atravessar a Bahia para poder chegar lá, por favor. E, né, essa para mim é a mais emblemática, ela no meio da Bahia de Salvador, né, é o Forte de São Marcelo, né? Você desce aqui de barquinha, depois tem uma espécie de uma rampa, né, para chegar na parte de cima, ou seja, a rampa para empurrar os canhões para a parte de cima, por favor. Aqui também é um Forte San Diogo, que também é um forte muito bacana para ser visitado. Está aberto, ali funciona a FUNSEB, a Fundação Cultural Exército Brasileiro na Bahia, por favor. Aqui outra fortificação também muito bacana, que é Santa Maria, em Salvador, ainda do século XVI, por favor. E agora as fortificações do século XVII. Pode passar, por favor. O século XVII são aquelas fortificações em que os portugueses ultrapassaram a linha imaginária de Tordesilha, né? Para isso, era primeiro preciso proteger a entrada do rio Amazonas, e está lá a fortaleza de Macapá, que é fantástica, espetacular essa fortificação, por favor. Lá na outra ponta, né, já descendo, já na junção do rio Madeira com o rio Paraguai, né, aqui por exemplo é Madeira, você tem ali o Forte Príncipe da Vieira, uma fortificação espetacular, e eu tive a oportunidade de ir lá 3 vezes. Né? Só chega lá ou de avião pequeno, porque o aeroporto é pequeno, ou, né, por estrada, mas tem que andar 700 e tantos quilômetros de terra para chegar lá, por favor. Isso hoje, eu imagino, naquela época. Forte de Coimbra, que eu tive também a oportunidade de visitar várias vezes, ele é aqui no sul de Mato Grosso, né? E eu tive a oportunidade de comandar uma unidade que ficava do outro lado do rio, um pouco mais afastado, né? Que é Nioaque, de onde, né, os
os paraguaios invadiram o Brasil, chegaram até o forte até esse forte de Coimbra e chegaram até Nioaque. A partir daí, né, começou a reação brasileira para expulsá-los até onde está a nossa fronteira hoje em dia. Por favor. Por favor. No século XVIII, nós temos essas fortificações mais de defesa ao sul do Brasil, né, no limite da linha de Tordesilhas, embaixo, por favor. Temos Santo Antônio do Ratones, numa ilha, né, que fecha ali o canal de acesso à cidade de Florianópolis, por favor. E, da mesma época, nós temos aí a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, uma outra ilha. Então, essas duas ilhas fecham o canal de acesso à cidade de Florianópolis, por favor. Então, é isso aí, né? Eu acho que cumpri. Passei 8 minutinhos, mas foi 8 minutinhos de atraso que eu tive por minha culpa, né? E não consegui entrar direto no sistema. É isso aí, muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre fortificações, né, no Brasil, eu já venho trabalhando nisso há muitos anos mesmo, desde o tempo que eu era coordenador de pós-graduação da Católica, na década de 70, né? Só para ter uma ideia, né, por conta disso, eu fui 11 vezes ao exterior para fazer esse tipo de palestra, né? E hoje ainda tenho a grata satisfação de receber aí de você, principalmente do Gerson, né, a oportunidade de relembrar esses velhos tempos, né, de batalha pela preservação da nossa história, pelo seu perfil militar edificado e que permanece aí no entorno desse enorme país chamado Brasil. Muito obrigado mesmo. E fica aí à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, hein? Tudo certinho, não? Ah, tá bom. É que eu tive que falar no telefone e olhar a tela, né? Então ficou um pouco mais complicado, mas deu tudo certinho. Tá bom. O que fazemos? Não vejo, não. Ah, vejo sim, vejo aqui do lado, vejo. Estou vendo sim, claro. Estou no chat. Sim. Então, deixa eu. Bom dia, professor Secomando. Já está quase tudo pronto. Estou baixando. Pedro, cheguei. Com problemas técnicos, então não é o caso. Às vezes é a pergunta, né? Estamos a postos e tal. Estou passando um por um para ver aqui, né? Tá. Espero que tenha, Pedro, que tenha dado tudo certinho aí, né? A gente teve que improvisar aqui um pouquinho. Eu acho que sim, né? Tá, não, mas pelo que está aqui, está tudo ok, né? Aqui é a Fabíola, que é aqui de Santos, muita minha amiga. Está escutando bem. O que mais aqui? Pedro, poderia avançar com os slides, não é o caso, né? Estou lendo, desculpa, estou lendo aqui, tá? Agora tem aqui do Gerson. Bom dia, Gerson. Não, nós disponibilizaremos, né? Ele vai disponibilizar tudo isso no site dele, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse alto-falante. Como você... Você está escutando no site? O tema Todos de ouvem? economia azul frente às diretrizes. Bem, Então tá. eu acho que a Pergunta se montagem de todos uma ouvem. estratégia é o primeiro passo que a gente evitar para qualquer evento portador de futuro, né?
Tá, Preciso tá. estabelecer várias hipóteses, vários caminhos para tentar tomar, Tá. estabelecer uma E agora, e as outras mais pessoas me ouvem, próxima não? daquela atualidade. E hoje isso é Então tá. muito Então, fácil, se eu né? fizer Porque uma pergunta você aqui, você entra pode na passar para internet, ele, faz talvez. uma pergunta, vem resposta para tudo, né? Então tá. Nosso problema é saber analisar Você quer falar para ele? e escolher aquela que melhor se adapta aos Tá. meus desejos. Então, E quando eu que puder mais? falar, você fala. Qual seria, seria acho que é cenário, né? O cenário, 10 anos do impacto social na Baixada Santista. Poxa, isso aí eu acho que ninguém tem que dizer isso, são 6 aí da Amazônia, da economia azul, né? Tá. Ô Pedro, Eu pergunta se ele acho quer parar um pouquinho, eu vou que o falar aqui. impacto a preservação da nossa história, né? E vem. Aí, não entendi. Sim? Está perguntando o quê? Puxa, não. Tá ruim o telefone, não entendi muito bem. Se ele quer que eu continue, não entendi. Ah, sim. Dá para Com falar, certeza, dá manda para falar lá. por aqui, Pedro? O pessoal me ouve? O pessoal está me ouvindo, Pedro? Ele vai falar o Gerson? Isto. Posso falar agora, pessoal? Tá, porque eu baixei o som, um minutinho. Então, deixa eu puxar aqui. Eu não estou ouvindo, agora tá. Espera um minuto. Estão todos. Todos ouvem agora, Pedro? O Elcio? Olá, Elcio, Pedro? Dá para falar? Tá dando para escutar Agora sim, tá bom. Gerson. Agora estou ouvindo. Então tá bom. Bom, eu queria, eu não vou dar os parabéns ao Elcio com muita ênfase para não gerar aqui um ambiente de nepotismo, tá bom? Então, mas eu queria só que enfatizar alguns pontos que ele comentou. Uma das perguntas que foi colocada aqui com o professor Elcio, como os fortes ou fortificações podem ser um ente catalítico e disseminador da economia azul e seus programas, né? Então, eu recomendaria aqui, junto aqui com o professor Elcio, o livro Fortins, Fortes e Fortalezas, por ele um Brasil edificado, né? E lá comenta, né, a edificação das cidades, onde tem esses fortins, esses fortes, essas fortalezas, e traria como exemplo, claro, aqui, a fortaleza da Barra Grande, né, a fortaleza de Santo Amaro, onde recentemente foi feita uma tertúlia especial desta Portugal Brasil, foi de número 100, e lá foi comentado alguma coisa sobre a fortaleza propriamente dita e os trabalhos sociais que ela ainda presta. Então, lá em volta da fortaleza ainda tem uma comunidade, vamos dizer assim, semi-indígena, vamos supor, que tem um trabalho que a fortaleza, né, o pessoal da fortaleza ajuda, né, contribui para preservar a cultura, preservar os costumes desta sociedade. Então, a resposta é sim, né, para quem colocou a pergunta aqui, é sim. Outro ponto que eu gostaria de comentar, que nesses próximos slides aqui, que a gente coloca aqui Defesa e Economia Azul, né? Tem até um comentário aqui que a gente copiou aqui do próprio Gunther Pauli, colocando o potencial dos oceanos do mundo, né? Onde em 10 anos existe um potencial aqui de criação de 100 milhões de empregos, ou seja, 100 milhões de empregos para o mundo, né? O oceano como um todo. Considerando que o nosso país, sozinho, tem 7.500 quilômetros de fronteira, nós temos aqui um cofre gigante, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de recursos, né? Que nós devemos não só preservar sob o ponto de vista da sustentabilidade, mas aqui enaltecer o trabalho que vem sendo feito aqui da Defesa Nacional, da Política Nacional de Defesa, através da Marinha, né? Nós colocamos aqui o site da Marinha, onde tem citações aqui dos trabalhos que eles realizam, ou seja, a Política e Estratégia Nacional de Defesa tem sim, né, comprovadamente, um papel fundamental para a economia azul, no seu ponto de vista de preservação e também no seu ponto de vista de proteção deste patrimônio tão rico aqui que nós temos aqui no nosso território.
eu estou falando isso. Gostaria também de enfatizar aqui que esta palestra, né, aqui, ou esta apresentação que o senhor comando fez aqui para nós, ela vai estar aqui na nossa plataforma, gravada, e nós não só deixamos livre, né, para todos consultarem, mas também recomendamos, né, porque isso faz parte do nosso trabalho aqui do Blue Economy Santos, que é um trabalho assim, bastante interessante. E o Elcio, além de tudo que ele falou aqui, ele é um dos líderes, né, tá no comitê de líderes aqui do Blue Santos, como outros, né, que já se apresentaram aqui. Então, lembrando aqui que nós já tivemos a apresentação aqui do Lúcio Busch, falando da Fundação Zeri, nós já tivemos o nosso colega Eduardo Lustosa aqui falando sobre hidrovias, nós já tivemos aqui o Fábio Tatsubo falando sobre ODS, e hoje o Secomandi falando sobre isso. E já gostaria aqui de anunciar que para o dia 6 de junho, quando vai ser o nosso próximo encontro, nós teremos a satisfação de contar aqui com a participação do Áureo Figueiredo, do professor Áureo Figueiredo, da Unisanta, né? E também da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, que vai falar para a gente aqui sobre regime hídrico, água doce, águas abrigadas, as suas perspectivas na economia azul. Certamente vai ser tão rico aqui como essas apresentações que hoje o Elcio Secomandi nos brindou aqui. Então, eu queria agradecer a todos as suas participações e vamos divulgar, tá bom? Colocar cada um nas suas redes aqui, porque nós temos uma responsabilidade bastante grande nesse projeto aqui que nós abraçamos aqui do Blue Economy Santos, de não só preservar a região, né, da Baixada Santista, mas os nossos trabalhos, né, o Fábio Tatsubo é um exemplo disso, vem ganhando aqui, o Matias também, né, vem ganhando aqui notariedade em outros estados, em outras cidades, como Bahia, como Ceará, em várias situações. Então, a nossa responsabilidade é grande de fazer um bom trabalho e nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado e nos encontramos aqui no próximo encontro. Obrigado, Secomandi. Muito obrigado, Pedro, aí pelo seu apoio, viu? De nada, Gerson. Para todo mundo que está escutando a gente, eu vou disponibilizar a live e a apresentação do PowerPoint aqui na plataforma. Então, depois a gente também faz um follow-up e manda um e-mail para vocês com o link para vocês terem acesso tanto ao PDF quanto à apresentação. Ótimo. Muito obrigado. Abraço a todos. O Secomandi vai ter que passar para 130 mil seguidores, o Pedro. Ele vai ter trabalho, a gente precisa ajudar ele depois. Muito bom. Um abraço a todos, pessoal. Um ótimo fim de semana e muito obrigado. Abraço aí para todo mundo. Obrigadão.